Hoje eu vou conversar com o Matheus Leonardi, que inclusive já participou aqui do podcast no episódio número 93 sobre liderança de líderes há quase 2 anos, pelo menos do tempo que a gente está gravando aqui, né, já tem quase 2 anos isso. E hoje ele atua como Head de Engenharia na HeroSpark. Tudo bem, Leonardi? Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Edu. Obrigado pelo convite. Não fazia ideia de fazer tanto tempo assim já. Passa rápido. E muito obrigado por me convidar para a gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante e acho que pode mudar bastante positivamente o rumo de uma empresa. Uhum. Com certeza, com certeza. E que eu vejo muita gente tendo dificuldade de lidar com ele, né? Porque a gente tem um lado, vamos dizer assim, de engenharia que foca muito, não, eu sei que é melhor, a gente precisa refatorar, precisa matar débito técnico, mas traduzir isso para negócio não é tão simples assim, né? Senão a gente faria com certa facilidade. Mas enfim, indo direto aqui pro nosso papo, né? Inclusive, é só abrindo parênteses aqui bem rapidinho para quem estiver acompanhando a gente. Se você quiser conhecer um pouco melhor o Leonardo, super recomendo que você ouça o episódio 93, tá? Depois de terminar esse aqui que a gente está. Mas enfim, para começar de fato o nosso episódio aqui, queria pedir um pouquinho a sua opinião, né, para entender o que você considera como débito técnico. Qual a sua definição de débito técnico? A minha definição de débito técnico é toda aquela demanda que esteja atrasando as entregas do time de engenharia ou causando muito trabalho, retrabalho, tirando a paz e o foco do time nas demandas de produto, digamos assim, né? De evolução de produto. Tudo aquilo que está puxando para trás. Pode ser questões que causam incidente, então causas raízes ali não tratadas. Pode ser uma arquitetura que não se comprovou legal e precisa ser retrabalhada. O produto evoluiu, o negócio andou e a estrutura, a solução não, não é que não amadureceu bem, atendeu bem até aquele momento, mas de repente ela começa a falhar ou ela vai impedir com que a empresa continue crescendo de maneira saudável. Então eu vejo bastante nessa linha, assim. Sim. Aqui, eu acho que tem dois pontos assim, que me vêm à mente, né, ouvindo tua resposta. Um deles é olhar um pouco mais, talvez um pouco mais para o lado de developer experience. Então, se a gente tem algo que está atrapalhando a experiência do desenvolvedor, ou, em outras palavras, a produtividade de quem estiver codificando, seja codificando ou qualquer outra tarefa mais técnica ali, né? Algo que esteja atrapalhando a produtividade dessa pessoa, então isso poderia, em tese, ser considerado débito técnico também. Porque isso vai impactar, de certa forma, até na velocidade da entrega lá na ponta. Né? Acho que esse é um dos pontos que dá para trazer aqui. E o outro, Exatamente. que você talvez não tenha mencionado diretamente, mas que me veio aqui à mente, é que tem alguns pontos que eles envolvem coisas que elas não são tão claras assim. Então, por exemplo, se a gente não usar essa boa prática de segurança, por exemplo, será que a gente pode ter problemas, sim ou não? A questão existe um risco envolvido. E, na minha visão, de certa forma, isso pode ser considerado débito técnico. Porque por mais que não aconteça por muito tempo, a gente pode ter um problema grande em algum momento no futuro. Então, a gente poderia, em tese, considerar isso como débito técnico. Aí entra um pouco mais de gestão de risco ali, você entender que não se trata de algo que está acontecendo o tempo todo, mas que pode acontecer. Então, a possibilidade de acontecer também enfim, eu já colocaria nessa categoria também. Concordo, acrescentou muito bem. E o que eu queria entender também do seu lado aí, porque assim, você, imagino que já tem passado por muitas refatorações, muitas melhorias aí, né, de débitos técnicos, queria entender como que você faz para priorizar o que faz sentido de fato ser corrigido. A gente pode ir por duas linhas, assim. Vou primeiro pela linha do caos total, que foi muito o cenário que eu peguei, não só na Hero Spark, mas em outras empresas também. E a gente pode ir num cenário mais suave, que é o que eu me encontro hoje na Hero Spark. Quase 4 anos depois, a gente está num outro nível, que o nível de preocupação é bem diferente, assim. O nível de discussão é outro. Então, vamos primeiro pelo lado do caos. Eu me deparei com um cenário
ou em algumas vezes na vida, que você tem um conglomerado de bugs muito grande. Então, não é incomum na minha carreira ter passado por lugares e você ter 500, 1000, 2000, 3000 bugs para você fazer, tá lá te esperando. E geralmente são duas abordagens. A primeira que eu vejo é tempo de expiração, depois de X dias lá esperando, ninguém trabalhou, o pessoal varre para baixo do tapete. Ou então vamos para outra abordagem, cara, deixa lá, é importante, porque é bug, a gente precisa corrigir. E aí passa por mal entendimento de alguma informação ali, que às vezes nem é bug, acaba entrando no bolo. Então as coisas vão se tornando complexas ali. Quando eu vou por esse cenário, eu costumo olhar muito o que mais está sacrificando a paz do time. Então, o que está mais impedindo ali o pessoal de andar? E aí, quando você está nesse tipo de cenário caótico, é bem comum toda hora vir de uma área diferente, especialmente top-down, uma definição. Ó, eu quero que faça isso. Aí o outro, não, mas eu preciso que faça isso. Ah, eu preciso que faça aquilo. Ah, eu preciso que faça aquele outro. Porque tem um cliente que está dando muito calor, está ameaçando o churn e você precisa segurar. Porque senão o negócio não anda. E quando é assim, é muito comum parecer aquele memezinho do feature toggle, né? Que você tem 3, né? 1, 2, a hora que corrige o terceiro, desativa os outros dois ou um dos dois e fica aquela brincadeira, né? De combinação. Então, nesse tipo de cenário, eu acho que é muito importante agrupar por razões. Então, colocando aqui o exemplo de, um, de uma empresa de infoproduto que é a Hero Spark. Você vai ter, sei lá, X bugs em relatório acadêmico, depois você vai ter X bugs relacionados com matrícula. Sei lá, vou colocar aqui matrícula. Aí quando você para olhar, desses bugs, só sobre esses dois assuntos, você vai ter, sei lá, mais de 60% dos seus bugs. Muitas vezes acontece isso, você vai ter focos de incêndio. Então, quando eu me deparei com esse tipo de situação de débito técnico, antes de falar assim, cara, precisa fazer isso ou precisa fazer aquilo, por puro feeling, eu gosto de ver o tamanho real do problema. Então, por volume de bugs. Quantos clientes estão reclamando com relação àquilo? Porque se você não tiver com sua base inteira reclamando com relação àquilo quando é um volume muito grande, provavelmente as outras pessoas não estão usando muito bem ou não estão olhando muito bem, porque é algo que está caótico, catastrófico. E à medida que você vai conseguindo corrigir isso daí, e é um pouco difícil no começo, você conseguir esse foco, por quê? Sempre quando entra alguém novo no time, ou até depois de algum tempo que você já está imerso nesse universo, se não existe um resultado consistente, automaticamente perde-se a confiança. Quantas vezes a gente já ouviu por aí que não vale a pena corrigir bug, porque daqui a pouco vai ter mais um monte ali para a gente olhar, então segue o jogo, bota essa feature nova no ar e vida que segue. Só que o tempo inteiro vai estar pegando fogo, aí você vai estar resolvendo muitas vezes problema de performance, enfiando mais infra em cima de um problema que às vezes nem deveria, né, em cima de um processamento que às vezes nem deveria existir, porque você está fazendo um reprocessamento para corrigir um bug conhecido que, cara, às vezes era só você pacificar, fazer alguns torcerem o nariz, né, tomar a decisão difícil ali de falar, cara, vai ser esse aqui o caminho, esse aqui o padrão. Um ou outro torcer o nariz, mas, enfim, definir as coisas, definir um rumo de produto, muitas vezes ali, né, ajudar o produto a ter essa clareza, e aí partir para a solução. Então, nesse momento, para você conseguir, muitas vezes, nesse tipo de situação, comprar esse tempo, porque você compra o tempo com capital político. Se você chegou há pouco tempo, você não tem capital nenhum, porque você acabou de chegar, ninguém te conhece. Antes de você, a diretoria ou o teu gestor
já ouviu, sei lá, quantas pessoas falando que aquele era o caminho mágico. É muito comum isso. Muito comum isso. Aí eles falam assim, cara, e é isso que eu já escutei várias vezes, não só na Hero Spark, em outros lugares. E é uma indagação muito justa, muito honesta, que eu de vez em quando faço com algumas coisas. Que é assim, tá, você está me falando isso, mas o que me garante que vai dar esse resultado que você está me prometendo de resolver de vez esse problema, porque a gente está aí há sei lá quantos anos e esse problema sempre existiu. E aí vem numa questão de mentalidade, né? Como esse problema sempre existiu, isso já deve ter permeado o teu time de desenvolvimento. Então como que o cara vai para resolver o problema? Ah, eu vou olhar aqui, vou resolver, fica ali codando com aquela motivação, mas daqui a pouco vai vir de novo, então faz de qualquer jeito, faço uma correção pontual aqui para esse cliente para ele parar de me encher o saco, da semana que vem ele reabre o bug e é isso. Isso é muito comum, não é, cara, eu já passei por muita empresa assim, muita empresa assim. Então, quando você está nessa situação, eu gosto de trabalhar meu lado vendedor. Já fui vendedor no começo da carreira. Trabalhei com venda de crédito para funcionário público, que é uma coisa que, cara, vou caracterizar como complexo. Então eu coloco esse meu lado vendedor, isso que eu aprendi nessa era pré-desenvolvedor de software, coloco essa roupinha de vendedor de crédito de funcionário público e falo, pois então, você antes, né, de chegar para o C-Level, você vai ter conversado com o seu PM, vai ter convencido ele a fazer agrupamento para entender a origem, né, o tamanho do problema. Depois você vai convencer o seu time que uma pessoa ou duas, depende do tamanho do teu time e do tamanho do problema, vão resolver aquele problema. Então a pessoa ela vai pegar, cara, se for 500 bugs, que eu já vi, você vai pegar aquela pessoa e falar assim, mano, você vai derrubar esses 500 bugs. A pessoa vai lá e falar, beleza, daqui a 2 anos a gente conversa. E eu já escutei isso. Aí você vai falar, cara, não necessariamente. Vamos quebrar esse problema em problemas menores. Então você vai dar uma lida. Eu vou pedir lá para o PM, ele vai agrupar esse grupão, ele vai dividir em subgrupos. E você vai pegar esses subgrupos e vai resolver eles. Quando você chega nesse cenário, provavelmente seus testes unitários são uma merda, ou você não tem, ou eles inexistem. Teste de integração, end-to-end, mesma coisa. Provavelmente vai ser esse seu cenário. Para chegar nessa situação, é isso. Quando você destaca uma pessoa e consegue engajar ela, convencer de que ela é capaz de derrubar aquele Golias, quando ela vê que caiu, sei lá, 100 bugs, com duas coisas que ela corrigiu com um foco que você acompanhou, ficou batendo ali as expectativas, e ela derrubou 100, você vai falar, cara, tá vendo? Não existe ninguém melhor que você. Então você vai começar a trabalhar a mentalidade da pessoa para que ela tenha confiança. Você tem que falar, cara, não tem ninguém melhor que você. Tá vendo o que você fez, cara? Olha o que você pode fazer. Bora que tem mais, vai dar certo. Então você vai encontrando. E aí você também tem que ir trabalhando o marketing público, né? A partir do momento que você vai conseguindo, você vai levando, fala assim, ó, falei lá com o gestor, ele tá adorando, tá impressionado com isso daqui. E você vai vendendo. E aí você fica fazendo essa ponte de venda dos dois lados. Porque pro outro lado, pro C-Level, para ele é também, cara, mas e meus clientes, quem que vai parar de reclamar? Porque às vezes a solução demora 1, 2 meses para ser entregue. O dev na cabeça dele é 2 anos, mas você vai ter 1 ou 2 meses no máximo, numa situação extrema, para demonstrar um resultado consistente, porque você está pedindo para outras áreas segurarem a mão com o cliente. E aí você virar para o cliente e falar, cara, 2 meses para ser resolvido um outro problema, para daí o cara olhar para o teu problema, às vezes o cliente vai cair para trás de ódio. Então você tem que convencer, você tem que ir trabalhando, tem que ir mostrando. E tentar traçar o caminho de pão sobre o porquê que aquilo é o melhor. Cara, o mais difícil para mim, na minha visão, é a primeira grande entrega. Depois que você fez a primeira, você se localizou no projeto, entendeu isso, fez a primeira grande entrega, cara, você vai ver ali, tá lá, os bugs, né, subindo. De repente você faz a entrega, pum! E aí você vê no gráfico de quantidade de bugs caindo. E aí você vê que a reincidência daquele bug zera ou próximo de zero, porque daí começa a corner case surgir, né? Também tem uma questão, quando você resolve um bug,
o cliente ele avança na experiência na tua plataforma. Aí o que vai acontecer? Vai achar outro bug, porque ele nunca tinha chego até aquele dado momento. Então você vai descobrir que às vezes tem um problema no seu certificado por alguns corner cases. Olha que maravilhoso. Então você começa a puxar, literalmente, o novelo, né? Como os jovens hoje em dia, fio da meada, né? E aí você vai ter que ir puxando, você vai puxando, você vai puxando. Só que se você organizou bem em grandes grupos, priorizou adequadamente para aquilo que vai dar mais visão de volume, de tamanho mesmo, porque as pessoas se impressionam com o tamanho, então você vai ter sua primeira vitória. E a partir daquele momento, vai começar a ver o valor sobre resolução de débitos técnicos, de bug, coisas que as pessoas abandonam. Às vezes isso vai estar em regras que não foram bem definidas, cheias de exceções, que às vezes você vai ter que tirar exceções e vai ter que falar, cara, é esse o padrão e pronto, ou tratar direito as exceções. Às vezes você vai precisar descontinuar uma funcionalidade ou outra, porque ela é inviável, muito cara. Às vezes você vai precisar pegar um reprocessamento que tem toda noite, um job lá que executa e filera uma correção, que está inflacionando a tua infra, tá? Fazendo tua infra escalar. Então, você, quando começa a resolver esses bugs, e aí você começa a ver esses números caindo. Então, aquilo que parece impossível começa a se tornar palpável. Então, você saiu de um cenário que, sei lá, você tinha mais de 3 mil bugs. Com muito trabalho, eu ia dizer milagrosamente, mas não existe trabalho, não existe milagre, existe trabalho duro mesmo. Um trabalho muito duro e desgastante. Depois de 2 anos e pouco, você zerou aquilo lá, você zerou. Zero. Vamos chamar de zero quando toda a sua empresa tem, sei lá, na casa de algumas poucas dezenas de bugs. Que é quase nada, que são coisas realmente corner case, que consegue existir um contorno manual para aquilo ali que afeta literalmente 1 ou 2 clientes e aí você consegue começar a organizar a casa. A partir desse momento, você passa para o cenário 2, que é manutenção desse cenário positivo que você alcançou, desse capital político que você foi ganhando, para o segundo cenário, que é tudo começa a funcionar bem melhor, então todos os seus índices melhoram, o dev começa a ficar mais motivado, nesse meio tempo alguns desistiram, porque o nível de cobrança muda, né? É natural, você vai virar assim, cara, tem gente que não vai entender e não vai querer acreditar naquela proposta. A pessoa vai embora, ou a pessoa está cansada, é natural. Movimentações vão acontecer no time. De um lado ou de outro, ela vai acontecer. Ponto. Então, aceitar isso também. Mas você chegando do outro lado nessa primeira fase, você começa a ir para uma segunda fase. Pô, as coisas começam a ir bem. E aí você começa a descambar feature nova, funcionalidade nova. Porque você estava ali numa fase de resolve um grande problema, lança um negócio novo. Resolve um grande problema, lança um negócio novo. De repente você começa a lançar bastante coisa nova. Algumas dessas coisas novas escalam bastante e uma solução que atendia há 1 ano, 2 anos atrás, passa a não atender mais hoje. Então aí entra o efeito positivo. Tudo deu certo nessa primeira fase sua, que pode durar 3, 6, 1, 2 anos, né, de 3 meses a 2 anos, às vezes um pouco mais, dependendo do tamanho da empresa, do projeto. Você ganhou capital político. Você ganhou capital político, então você também ganhou conhecimento sobre os problemas e os caminhos do produto, você ganhou conhecimento sobre a plataforma como um todo. Com sorte, você vai ter pessoas que te acompanharam durante todo esse trajeto e estão super compradas com a metodologia, com o pensamento, com a forma de lidar, e que se amadurecer, evoluíram e passam a ser proativas nesse tipo de abordagem. Então você entra num outro cenário, que começam a vir novas ideias, e aí você consegue se antecipar, tanto com os conhecimentos adquiridos com problemas anteriores, quanto com a maturidade por si só, por mais que você não tenha passado por aquilo, mas você consegue se antever um pouco melhor. Então você começa a entender qual débito técnico você pode comprar e qual que você não pode. Porque entra no cenário de que
tem horas que você vai assumir o risco, igual você falou. Então você também tem que ir acompanhando o pequeno monstrinho. Porque o pequeno monstrinho, se você deixar ele muito esquecido, ele pode estar crescendo, engordando e ficando fortinho, ou você pode estar drenando ele, ele vai sumir sozinho. Muitas vezes acontece. Então, tudo isso faz com que você vá caminhando para um cenário melhor. E nesse segundo cenário, onde tudo está beleza e você vai partir muito mais para um lado de novas soluções e otimizações, é muito mais sobre você conseguir transmitir para a diretoria que determinados débitos técnicos são caros demais para se comprar naquele momento e que aquilo que precisa evoluir ou que aquilo que vai surgir de novo não pode ser daquele jeito. Mas, ao mesmo tempo, tem débitos técnicos que você vai precisar encarar. Você vai falar assim, cara, isso daqui pode acontecer e eu vou deixar, igual você falou, de segurança. Débito técnico de segurança é um negócio que é complicadíssimo, porque às vezes, se você lidar com ele no começo, ele pode nem vir a existir, porque aquele projeto, aquela ideia pode nem ir para frente, então um potencial problema de segurança vai deixar de existir, porque não foi para frente aquela funcionalidade, ou ela pivotou para um lado que ele deixou de ser um risco. Mas se for para o outro lado, que aquele risco foi crescendo, sua base de clientes foi aumentando, o seu teto de vidro também vai aumentando, né? Porque quando você é uma empresa menor, de menor relevância no mercado, seu teto de vidro é desse tamanho. Aí você vai crescendo, seu teto de vidro também vai aumentando. Então é importante que você consiga fazer esse follow-up com a sua gestão, com os diretores também sobre isso. Fala assim, cara, se der ruim aqui, vai dar tipo muito ruim. Então, por mais que você seja ignorado ou que você acredite que está sendo ignorado, formalize por e-mail, por Slack. Eu gosto de e-mail, porque e-mail é fácil de procurar, é maravilhoso. Você fala assim, ó, tá vendo? Eu avisei aqui, ó. E não é sobre você tirar o seu da reta, do tipo, eu avisei. Não é isso. Mas é para que você também tenha noção de qual é o teu qual que é o teu a sua sensibilidade sobre sobre os problemas que vão surgindo. Até que você consiga chegar numa precisão que você vai começar a acertar quase tudo. Você vai falar assim, cara, daqui a 6 ou 8 meses vai dar problema. Vai dar 6 ou 8 meses e vai dar aquele problema que você falou. Você vai chegar nesse ponto. Se você começou a agrupar os erros, os problemas, se você começou a tatear, se você começou a resolver essas questões e está de olho sobre aquilo que está acontecendo, por mais que você saia um pouco mais do operacional e fique numa missão mais tática, estratégica com o passar do tempo, você vai ter uma sensibilidade com relação aos problemas que vêm. Então você vai conseguindo elaborar e comprovar esses pontos. E aí na evolução é um pouco sobre isso. Você usar todo esse amadurecimento que você teve ali enquanto fazia os cursos do Edu Matos na Escola Forja, que tem muito conteúdo bom também sobre isso, e a sua experiência empírica. Né? Você não adquire todo o conhecimento no curso, assim como você pode sofrer muito se você for só pelo modo empírico de conhecimento. O modo empírico de conhecimento é aquele que você apanha, eventualmente você consegue entender o porquê que você está apanhando e você muda. Às vezes a gente demora mais para entender o porquê que a gente está apanhando. Então, é importante estudar para que você também acelere o seu modo empírico ali. Respondeu a pergunta? É mais ou menos isso? Sim, respondeu. O que eu queria entender agora é um pouquinho da tua posição, né? Porque assim, hoje você é head. Eu imagino que quando a gente fala de bugs ali, normalmente a gente está falando de o próprio time conseguir identificar os bugs, decidir quando resolver e tal. Quer entender em que momento que você de fato entra ali para conseguir ajudar o time, se é necessário que você entre, se o time naturalmente já tende a seguir nesse caminho, talvez ele só precise do seu apoio. Como é que normalmente funciona isso? Existem dois modos de ajuda, hoje. O primeiro que é o patinho de borracha. Então, é aquele momento em que essa é uma grande vantagem de eu ter um longo histórico de desenvolvedor na minha carreira. Então, nesse momento de patinho de borracha, o cara vai falar com você, vai conversar com você, e você vai só ficar fazendo pergunta e provocação para ele. No caso, batendo expectativas e alinhando ideias.
ou trazendo, de repente, novas sugestões. Então, é você falar o óbvio muitas vezes, do tipo, cara, você dá uma olhada nisso, você dá uma olhada naquilo, o que você acha disso, o que você acha daquilo, e aquele outro, já olhou por esse lado? Fazer perguntas provocativas para oxigenar a cabeça do ser humano ali. Para que ele chegue na conclusão de que, pô, tô no caminho errado, não é por aqui, e depois venha a ideia, isso acontece bastante, ou ele consiga enxergar o detalhe do erro, que às vezes ele está mostrando o código para mim, e aí ele está repassando linha a linha. Aí ele fala, puta, é aqui. Aí ele fala, obrigado, Léo. E vai embora. Tá, que bom que eu ajudei. Nada, porque eu só fiquei fazendo pergunta e ele encontrou sozinho. Então, ajudar a pessoa a encontrar esse problema sozinho também é bem legal. Eu gosto bastante dessa parte. Mas também tem uma outra parte que, por conta do meu histórico de dev também, e eu gosto de acreditar, eu gosto de mentir para mim mesmo que eu ainda sou um dev, apesar de eu não codar tanto mais, tem vezes que eu sento e codo também, especialmente banco de dados, relacional ou não relacional. Eu sento e consigo ajudar o pessoal a sair do outro lado. Às vezes eu não sei o pormenor de uma sintaxe de alguma coisa rebuscada, mas o meu dev que está lá o dia inteiro, todo dia olhando aquilo, eu vou falar, cara, aconteceu essa semana passada isso, inclusive, essa semana. Falei, cara, e se você fizer esse agrupamento, depois você fazer esse agrupamento para você chegar ali? O cara olhou assim, pô, é verdade. Ele foi lá e fez, deu 15 minutos, ele, ô Léo, deu certo, cara, brigadão pelo toque. Então, tem essa questão um pouco mais prática, mais operacional, ou então tem também a questão de quando o negócio se perde. Tá PM, tá UX, tá o teu dev lá, tá todo mundo se batendo, e aí você tem que chegar e perguntar novamente. Tá, pessoal. Aí, novamente, você pergunta o óbvio. Né? Isso quando envolve outras áreas, outros profissionais. O que é esperado? Ah, esperado tal coisa. Tá bom. O que é entregue hoje? Ah, é entregue isso. E qual que é o problema? Ah, o problema está aqui. Tá bom, e o que você espera que seja resolvido? É muito importante você voltar na primeira pergunta de novo, porque às vezes a resposta muda. E aí você descobre detalhes de expectativa que a pessoa não tinha ainda verbalizado. E aí ela vai falar, como por exemplo, ah, tal coisa não tem status. E aquela coisa tem um status. Mas pera, se aquela coisa hoje tem um status, mas ela não deveria ter um status, o que nós temos aqui? Um problema conceitual que não foi tratado adequadamente. No cenário meu aqui, eram dois conceitos que eram mesclados em um só. E aí a pessoa queria ver uma coisa e estava vendo outra. Porque um conceito que foi sintetizado demais e foi misturado ali no meio, atrapalhou. Aí eu falei, pô, então fulano tá certo, porque é isso aqui. E você também tá certo por causa disso daqui. Só que o caminho que eu acredito é isso daqui, né? Então falou X, falou Y, falou, cara, então o caminho é Z, porque daí atende você e a gente abre essas possibilidades. Então tem esse lado de que você não pode ser parcial. Porque quando você tem um time, você tem um instinto de defender ele. É natural. Eu falo, meu dev tá certo. Calma lá. Às vezes, não. Então, ou então tem lá um processamento acontecendo, Estava acontecendo em 10 minutos, de repente começa a acontecer em 2 minutos e meio. Deve vir e fala, oh, tá bom, né? Já melhorou bastante. Só que qual que é a sua necessidade? Que todo aquele processamento aconteça em menos de 5 segundos. Então você vai ter que chegar para o teu dev e novamente falar o quê? O óbvio. Cara, a expectativa é essa. Ponto. A regra do mercado é essa. Ponto. E aí você vai ter que investir, você vai ter que gastar o quê? Teu capital de companheirismo. Porque o dev, ele vai. Se você tiver uma boa relação com o seu dev, ele vai entender que aquilo ali não é pessoal. Ele vai falar, não, verdade, eu vou fazer aqui, vou dar um jeito. E geralmente, quando o dev fala que não dá, dá. É muito difícil quando o dev fala assim, ah, não dá, e não dá. É muito difícil. Muito difícil. O que às vezes é complicado é você estabelecer o fluxo, os conceitos que você precisa
sintetizar para chegar do outro lado. E aí você vai ter Dev Júnior, Pleno, Sênior, com especialidades diferentes que você vai precisar fazer se comunicar com PM, com UX e tal. E conforme vai passando o tempo, a pessoa vai ficando mais tempo na empresa. Se você direcionou corretamente, no momento de crise, quando você chegar e falar assim, cara, tá, vamos conversar, eles vão se acalmar e vocês vão conseguir trocar ideias concretas sobre aquilo e não se estressar. Então, sendo um pouco mais direto, quando meu dev trava, que eu interfiro mais, quando eu vejo que ele travou um pouco, a liderança está atolada com alguma outra coisa, a liderança direta ali, eu falo, mano, vou entrar. Eu entro. Ou quando é meu líder que travou, daí eu vou lá e entro. Se eu vejo que travou, eu entro. Então, por isso que eu tenho one-on-one quinzenal. One-on-one é 5 minutos. Cara, tá com algum problema, tem alguma coisa te incomodando? Porque one-on-one não é para tratar de coisas técnicas, mas se tem alguma coisa doendo, incomodando ele ali no dia a dia que está travado, ele não vai conseguir fazer um one-on-one com qualidade. Então vale a pena você tratar aquilo e depois faz uma nova one-on-one rapidinho, logo depois em sequência, quando ele terminar aquele probleminha ou daqui 1 ou 2 dias, quando ele já tiver acalmado um pouco a cabeça, ou quando tem essa confusão que ninguém se tem de que o dev começa a falar, ah, mas fulano de tal lá, ele enfiou o dedo no meu olho. Aí você tem que ir lá e falar, tá, vamos lá, ele não enfiou o dedo no seu olho, ele só apontou consistentemente, né? E aí vocês vão conversar e vão entender o porquê que isso aconteceu. E geralmente nenhum dos dois estão certo. Nenhum dos dois lados estão certo. Nem meu dev, nem o outro lado. É uma outra coisa que ninguém tá conseguindo verbalizar. E ter essa sensibilidade também ajuda. E teve algum caso que você viu assim alguma consequência muito ruim, e obviamente que você possa abrir, né? Por não tratar débito técnico? Tem. Algumas. Esse é um débito técnico que ele é bem. Eu vou citar ele porque ele é um débito técnico interessante. Ele é um débito técnico que envolve know-how do time, né? Então o que o time tem domínio ou não, técnico. Ele envolve algo que todo mundo só metia o pau, mas ninguém parava para entender e resolver, aprender sobre aquilo e resolver. E da diretoria que sempre acreditou que aquilo era muito caro, sem nem ao menos tatear e entender como que aquilo poderia ser melhor. Eu tava na empresa fazia uns 9 meses. E eu passei o dia dos namorados com o meu chefe. Porque o sistema caiu e ficou 36 horas fora do ar. Eu não tenho orgulho disso. Mas eu vou justificar esse motivo. A gente tem uma base de dados MongoDB nesse projeto que ela era muito mal gerenciada de infraestrutura. A gente tinha contratado terceirizado, a gente tinha isso, aquilo, aquele outro. Só que como era uma infraestrutura própria, com baixa visibilidade das coisas, sem ferramental de observabilidade, isso, aquilo, aquele outro, a gente não sabia o que estava performando lento. Era muito mais por executa e vê. Não existia um painel que você olhava e falava, pô, é isso aqui, vou me antecipar e vou resolver, sabe? Ou se eu resolver isso daqui, eu vou melhorar em 80% essa performance. Se eu resolver esses 3, 4 aqui, eu vou melhorar a performance geral do cluster em 60% e vou reduzir o custo em 40%. Não existia esse painel, porque não existia conhecimento sobre gestão de infraestrutura de MongoDB. Eu, tampouco, naquele momento, eu não era especialista em MongoDB naquele momento. Hoje eu digo que eu sou jockey de Atlas na MongoDB. Eu não sei gerenciar um banco de dados MongoDB na unha, mas bota ele no Atlas para você ver o que a gente faz. Ô, irmão, a gente faz miséria. Mas naquele momento eu não sabia disso também. Só que eu sabia que existia um banco de dados gerenciado, o MongoDB, um serviço fornecido pela própria MongoDB. E aí eu ficava lá na orelha do meu chefe, Atlas, Atlas, Atlas. Ele, cara, é muito caro, não dá, não dá, não dá. E a gente sofrendo, a gente não conseguia avançar na vida por causa daquele lá. O débito técnico era, o time não sabia gerenciar uma infraestrutura de MongoDB, não existia espaço e tempo para implementar uma infraestrutura de observabilidade em cima da infraestrutura própria de MongoDB. Por consequência,
todo o restante acontecia. Era uma bola de neve. O sistema ficou 36 horas fora do ar. Na hora 24, eu virei pro meu chefe, dia dos namorados. Vamos colocar Atlas depois que voltar? Ou agora? Aí ele, vou pensar. Desligou. De repente ele me ligou. O Nilson não quer falar sobre isso agora, quer falar depois. Tá bom. Já não é um não. Olha só, antes era sempre um não, agora já não é um não. Avancei na vida, pô, cresci, né? Cresci na vida. Aí, pô, depois de muito ralo, parceiro, voltamos com esse negócio. Voltou das cinzas. Aí eu, posso? Posso migrar? Primeira pergunta, por que eu vou migrar? Falei, beleza. Fui lá, agendei uma chamadinha na Atlas. Frederico Palmiero me atendeu. Cara maneiríssimo. Ele olhou e falou, inicialmente vai para isso, mas bem trabalhadinho vai para isso aqui, pelo que você está me falando. Falei, ah é? Como? Aí ele, é simples. Assim, 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 seguindo isso, isso, aquilo, aquele outro. Falei, ah é? Ele é. Falei, posso vender mesmo? Ele pode. Falei, cara, você sabe que o meu tá na reta, né? Ele falou, sei. Falei, mas você sabe que eu não tenho tanto capital político. Ele, tá, vai. Na época eu era um tech leader só, na época, né? Não é um só um tech leader, mas é que dentro da escala ali eu tinha tech manager, tinha head, né? Tinha uma distância ali entre a diretoria e eu. Aí eu fiquei buzinando, falei, ó, é isso, papapá. Aí como tinha passado um trauma gigante, o pessoal falou, cara, pior que tá, não fica. Falou, pode fazer. Ô, irmão, deu 2 semanas, já tava homologado, migrado, funcionando em produção, nova estrutura. Não dei tempo de pensar, saí assinando o contrato. Saí pressionando, fulano mandava o contrato, eu mandava assinar, ficava perturbando mesmo o CEO, blá, 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 foi. Assinamos o contrato. Agora eu não tinha mais desculpa, agora eu precisava resolver. Aí eu tinha pedido 9 meses para resolver 100%, mas eu falei, aquele episódio não acontece mais. Mas em 9 meses eu vou chegar ali, que era um cenário de redução abrupta de custos e era um cenário de melhor saúde da plataforma como um todo. Em 3 meses eu cheguei lá. Porque o ferramental era muito bom. Quando você tem observabilidade, quando você tem monitoramento, quando você se antecipa às coisas, cara, flui. Custo caiu 66% relacionado ao dia da migração. E na migração, a infraestrutura era a metade do tamanho da self-hosted. Ou seja, o preço ficou igual. Eu não subi meu preço de custo. Olha só que engraçado. Todo mundo dizia que era mais caro, mas de repente ficou o preço igual. Mas beleza que fosse mais caro. Depois eu caí esse custo em 66%, menos da metade. Esse custo ficou. Plataforma voando, nunca mais tivemos downtime. Hoje, quando eu tenho menos que 100%, quando é maior que 99,99, eu já fico chateado, porque eu gosto de 100%. É 100%, meu negócio é 100%. Então, ali foi assim, acho que o maior caso de como um débito técnico e um preconceito, né, uma preconcepção de uma ideia pode atrapalhar a vida do teu time. Você nunca foi olhar aquilo. Bem, beleza. Você falar, mas a gente estimou isso há 2 anos atrás ali, há 1 ano atrás não ia dar por causa de custo, isso, aquilo, aquele outro. Cara, beleza, mas se você olhar só o custo inicial, realmente você tem um problema. Mas se você se basear num caso clássico desse, que você tem problema de performance, que você está desperdiçando hardware, que você está desperdiçando tempo do teu time, que você está gerando desgaste com o seu time, porque o seu time vai começando a ficar puto. 3 meses é maravilhoso, você faz o que precisar para a empresa para se provar. 6 meses você começa a ficar frustrado. 1 ano você fala, foda-se, vou embora. O cara quando pede demissão para mim, hoje é raro. Hoje na HeroSpark é raro o cara que pede demissão, graças a Deus, porque o nosso ambiente é maravilhoso, de verdade, é maravilhoso. Só que quando o cara pede demissão, parece um rebelde sem causa. Porque ele chega pra mim assim, Léo, quero ir embora. Eu falei, beleza, vai. Tá tranquilo, cara.
tu sabe o que tu tem aqui e tu tá querendo quase novo. Ele, beleza, vai lá. Mas você chega nisso quando você consegue resolver essas questões de se antecipar. Quando você começa a se antecipar, o negócio começa a ficar bom. E aí você tem que dar follow-up também, cara. Porque você não pode dar só follow-up quando o negócio está ruim. Quando o negócio está bom, você tem que contar para a empresa inteira. Eu criei um canal de conquistas só para ficar cantando vantagem das nossas conquistas. Falei, não, cara, vou criar um canal de conquistas. Falei com o GD, falei, vamos. Ela, não, vamos, vai ser legal, vai motivar o pessoal. Aí começou a entregar, e o pessoal começa. Porra, tá ficando legal, né? Porque daí começa a reagir. Aí o C-Level gentilmente vai lá e fala: porra, galera, muito bom, parabéns, tal, animal, monstros, não sei o quê. Aí a confiança, né, cara? Vai lá em cima, né? Todo mundo gosta de ser elogiado, né? Sejamos francos. E aí você começa a virar o jogo, né? Que você começa a virar mesmo, falar, opa, agora é assim. Aí você vai começando, aí você começa a dar as cartas. Devagarzinho você vai dando as cartas. Se você tiver sensibilidade com todas as áreas para que as suas priorizações sejam baseadas em resolver as dores delas, você vai ganhar a posição de dar as cartas eventualmente. Mas você precisa ir fazendo conquistas. E você precisa deixar elas públicas. Porque o ser humano tem uma memória curta. E a memória do ser humano ela é feita para sobrevivência, até onde eu estudo. Então ele vai gravar aquilo que é ruim, parceiro. Aquilo que é bom, 2 meses esqueceu. Só que se você está insistindo e no fechamento do semestre, no fechamento do ano, você faz uma lista, coisa linda, mostrando o número de redução disso, redução daquilo, otimização daquele outro, blá blá blá. Cara, as pessoas vão começar a ganhar confiança porque é algo real, mas é muito importante que você não maqueie os números nem faça contabilidade criativa. De tipo, vou agrupar esses 10 bugs em um só, vou falar que reduzi 90% os meus bugs. Não é isso. É resolver aqueles 10 bugs agrupados. Você vai pegar aqueles 10 bugs e vai falar, vai resolver e você vai fechar um por um. Porque até para você é melhor, porque ao invés de você derrubar depois um bug, você derrubou 10 de uma vez. Ao invés de 90, você melhorou 100% a sua vida naquele tópico. Então tem essa questão. Então você tem que você tem que acreditar que você consegue sair do outro lado. E se você não tem conhecimento para sair do outro lado, cara, vai para a comunidade atrás de conhecimento, vai atrás de um curso realmente decente e não tenha vergonha de se expor assim, sem expor detalhes da empresa, mas não tenha vergonha de se expor assim, expor a sua, vou usar um termo aqui forte, a sua incapacidade mediante aquele problema. Porque eu também fui incapaz mediante a muitos problemas. Só que eu fui muito ajudado para chegar do outro lado, mesmo aqui na Hero Spark. Né? Cara, diretoria faz um tempo já que volta e meia converso com eles, tenho mentoria com eles. Meu diretor sempre foi maravilhoso, sempre conversamos, sempre tivemos um papo muito reto. Meu ex-head de engenharia, sensacional também. Minha head de dieta também, maravilhosa. Mas você tem que tirar a carcaça, sabe? Para você conseguir sair do outro lado, você tem que ficar nu. Pelado na chuva, mano. Você tá ali, você tá na chuva para se molhar. Só vai. Não tenha medo. Então acho que isso é um detalhe importante. Eu acho que essa história é bem interessante até para trazer, vamos dizer assim, clareza para quem, o tech leader, né, que estiver ouvindo a gente, talvez está muito focado ali em resolver o débito técnico olhando para o micro, mas talvez precise dar um passo para fora e olhar o que tem do lado de fora que talvez consiga me ajudar, em vez de olhar para dentro e consigo resolver. Né? Então, no caso, É tirar a cabeça da merda que faz a diferença. total, total. E outro ponto que eu queria entender contigo, aí já, vamos dizer assim, indo muito para interações ali entre as equipes, porque assim, dentro de uma equipe, ou dentro de cada equipe individualmente, talvez as pessoas estejam, vamos dizer assim, até cuidando do código ali para não gerar débito e tal, mas talvez a interação entre as equipes, né, ou nos pontos de interação, o débito ele pode começar a surgir ali. Né? Queria entender se isso já aconteceu no caso de vocês, como que dá para fazer para tentar evitar esse tipo de débito entre equipes, talvez em APIs, esse tipo de coisa. Num futuro não tão distante, era muito comum você ter um time para um projeto. No futuro, no momento atual, é muito mais comum eu ver, e eu falo muito mais pela minha visão, posso estar errado, tá? Não tenho, segundo o Instituto Datafoda-se, aqui eu estou falando esse número. Mas é muito pela minha percepção, pelo que eu vejo, pelas conversas que eu tenho com outros CTOs e outros heads. É muito mais comum você ter
times mais generalistas, onde você vai ter um pool de projetos, você vai ter uma equipe multidisciplinar para resolver aquilo. Então você vai ter um cara especialista em front, que tem boa vontade, mete a mão no back e faz com gosto. Você vai ter um cara de back que faz a mesma coisa, mete a mão no front se precisar, e mete a mão na infra também, sem fazer carinha de nojo. Claro que ele vai ter a especialidade dele, mas ele vai ter o quê? A proatividade de fazer o que é necessário. Então, quando você vai para esse tipo de cenário, eu acho que é muito mais fácil para lidar com esse tipo de situação. E aí, quando você tem times multidisciplinares, é muito mais fácil você existir coalizão com outros projetos. Porque você vai ter ali 3 projetos com um time, 4 com outro, 5 com outro. Beleza? Quando você tem cada time mexendo no seu projeto, o que aquele time vai fazer? Ele vai definir as regras. Ó, é isso aqui que você tem que fazer, ponto. E passa para frente. Você vai ter que fazer aquilo ali. Quando você tem times multidisciplinares ali, você vai muito mais para um lado de ter que lidar com as suas próprias regras, só que quando você vai precisar interagir com outro time, porque você agrupou por similaridade os projetos, mas quando você vai para o outro time, parceiro, são 32 regras que você tem que lidar. E aí o outro time vai também te falar 32 regras, porque ele vai te devolver alguma coisa também em troca. E aí a negociação ela é muito mais dura. Então, essa bola dividida, você tem que novamente tirar a cabeça para fora, olhar o que cada um vai ser responsável, fazer aquele círculo de responsabilidades, aonde que as coisas se cruzam, e falar, cara, nesse momento aqui que se cruzar, vocês vão ter que conversar. Como que vocês vão conversar e negociar? É olhando para aquilo que for melhor para a solução. Então, isso vai exercitando no time, assim, muito uma questão de que, às vezes, dá um problema num... Exemplo, muito raro. Problema no processo de pagamento. Como o cara do outro time, ele participou de algo ali também, ele vai falar, cara, aquele problema também pode ser meu. Então, ele também vai ser mais sensível. Ao mesmo tempo que a negociação era um pouco mais dura, ela sensibiliza todos. Então, se aquele time está olhando aquele problema, a liderança do outro, alguém do outro time que meteu a mão nesse código, vai levantar a mão e falar, cara, você quer ajuda? Vamos olhar, vou olhar aqui do meu lado, o que aconteceu e tal, se chegou aqui, como que chegou. Então isso também acelera muito as coisas, melhora muito a produtividade. Mas, novamente, é importante você definir as responsabilidades, os limites de cada um, e naquilo que se cruzar, você vai ter que trazer para esse cara o que é melhor para a empresa. E o que é melhor para a empresa? É o que vai trazer mais dinheiro ou o que vai deixar de fazer dinheiro sair. E manter a arquitetura de solução simples. Que eu gosto muito de simplificar as coisas. Eu até acho que eu sou meio burro, assim, porque eu não consigo lidar com coisas muito complexas. Às vezes eu chego, olho uma coisa muito complexa e falo, gente, não consigo não. Peraí, vamos desenhar aqui, deixa eu entender, aí eu sento, eu olho e eu vou drenando, porque eu acho que quanto mais ramificações, quanto mais coisinhas assim que não são necessárias, você vai colocando ali no meio ou se preocupando com problemas que não existem, vai deixando muito mais complexo. Por exemplo, estou preocupado com um problema de escala aqui para responder isso, responder aquilo. Tá, cara, mas esse problema não existe hoje, vai existir depois a gente vê. Então tem, porque até lá pode ter surgido uma outra tecnologia, um outro serviço, uma outra coisa que responde melhor. Então acontece isso. Por isso que startup, minha visão, minha conclusão do porquê que startup posterga tanto às vezes alguns assuntos, por conta disso. Cara, sempre tem tempo de surgir alguma coisa que responde melhor aquilo. Então ela vai segurar e vai tentar resolver aquilo do jeito mais rápido. Então quando vai com o time é um pouco nisso assim. Já aconteceu alguma vez de você se deparar com uma aplicação que ela estava com um débito tão grande, mas tão grande, que fazia mais sentido reescrever essa aplicação? Eu queria entender um pouquinho como você chega a esse racional, né? Se é melhor reescrever, se é melhor tentar, enfim, melhorar a aplicação que já está lá. Em quase 16 anos de carreira, eu nunca consegui reescrever uma aplicação do zero. Nos primeiros anos de carreira, porque eu não consegui argumentar direito, acredito eu. Nos anos seguintes, porque eu acabei resolvendo antes de ser necessário. Então é muito comum você chegar e falar assim: ah, cara, isso aqui você não resolve, você tem que reescrever.
E, cara, se você deixar, o cara vai escrever uma aplicação um ano e meio depois, 2, a pessoa vai falar, tem que refazer tudo, tá tudo uma merda. Acontece isso com aplicação nova também. Só que se a gente voltar lá no começo da conversa, grandes grupos de problema, pega cada grande grupo de problema, separa em subgrupos e vai matando eles na base do 80-20 ali, acho que é o teorema de Pareto, né? Você vai sair do outro lado e aí você pode ter reescrito grande parte da sua aplicação ou você pode ter movido aquela grande dor para uma aplicação separadinha que resolveu o teu problema. Então, eu estava até conversando com o meu time de liderança hoje, a gente estava discutindo sobre um ponto de otimização que a gente vai ter que trabalhar em breve, que basicamente é sobre isso. Era uma aplicação que eu tinha uma aplicação minha aqui que já tinha condenado. Cara, o cara negativo, 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 negativo. Não vai ter resolução, não vai resolver, não vai resolver, ninguém é capaz de resolver. Né? Tive que demitir o cara. Ponto. 3 dias depois, aquilo que ele estava 3 semanas para entregar, um outro dev entregou. E o cara ainda tinha pedido mais tempo. Em 3 dias, o outro cara que não estava nem aí com o contexto foi lá, pegou, desenrolou e entregou. Em 2 semanas veio a solução definitiva, ou seja, mais curta que a paliativa. E 3 meses depois o problema tinha sido sanado de toda a aplicação. Aí quando a gente foi fazer o movimento final para estabilizar ela, estava tudo em paz. A gente não tinha, a gente já conhecia os pontos de fraqueza, já sabia o que cuidar, já sabia o que não cuidar. Então, reescrever uma aplicação é uma decisão muito difícil, porque geralmente, se você chega nessa conclusão de que você precisa reescrever uma aplicação, você vai no máximo gerar um divórcio ali de funcionalidades. Você vai pegar um grupinho de funcionalidades que corresponde a sei lá o que e jogar para uma outra aplicação. Não é também você sair de um monolito e falar, não, agora vai ser tudo microserviço. Não acredito nisso, não pessoalmente. Eu gosto, às vezes, do caminho do meio, micromonolitos, onde você tem pequenos monolitos que correspondem a uma quantidade grande, né, razoavelmente, uma quantidade média, né, uma quantidade razoável de responsabilidades, e aí você vai quebrando até que eles se tornem problemas menores. Agora a gente vai chegar num outro ponto que a gente vai ter que gerar mais um divórciozinho. Já é o segundo divórcio dessa aplicaçãozinha. Ela surgiu de um divórcio, a gente vai gerar um outro divórcio agora, e nesse segundo divórcio a gente vai chegar no que eu acredito que é mais próximo assim do estado da arte de separação das coisas para que a gente aguente porrada naquele determinado ponto sem dores. Então, eu não acredito na reescrita. Da mesma forma que o ser humano tem capacidade de evoluir e aprender, eu acredito que uma aplicação, um código também tem essa capacidade. Porque a reescrita, a pessoa fala assim, mas é só reescrever isso aqui. Cara, você está esquecendo todo um passado, todo um aprendizado, você está desconsiderando um aprendizado de bugs e coisas que foram resolvidas que você talvez nem tenha ideia. E aí você está se propondo a reescrever um negócio que você não conhece completamente. Que daí você pode chegar do outro lado, depois de N meses, e falar assim, cara, você matou uma formiga com um canhão. Sem necessidade. Aí você jogou fora anos de desenvolvimento, então horas, dinheiro para desenvolver o projeto até aquele determinado ponto, mais dinheiro para desenvolver completamente novo para ter matado um canhão com uma formiga. Que às vezes pode causar problema de custo ou trazer bugs antigos à tona de novo. Então por isso que eu desacredito um pouco dessa teoria de reescrita de sistemas. E parando aqui para pensar, né, nos projetos pelos quais eu passei ao longo da minha carreira, eu diria que em praticamente todas as vezes que eu e a minha equipe ali, né, que a gente tentou refatorar um código, na verdade, refatorar não, reescrever, né, esse código do zero,
na maioria das vezes, falhou. A gente simplesmente abandonou o novo projeto que a gente criou em detrimento do antigo. Porque a gente costuma achar, é bem natural isso, a gente costuma achar que, não, só tem essa regra, essa tela, cara, é tranquilo. Quando vai ver, tem um monte de coisas ali escondidas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, e o tempo de entrega ele vai aumentando, aí conforme o tempo de entrega aumenta, a confiança de que a gente vai conseguir vai diminuindo, até que chega um ponto que a gente, de fato, abandona. Então, qualquer movimento no sentido de reescrever, tem que tomar muito cuidado. Assim, até existe no mercado, a gente de vez em quando se depara com isso, né? Empresas que reescreveram alguma coisa, até dá certo, mas o nível de esforço que você precisa estar disposto a colocar naquilo, normalmente é muito grande. Eu diria que até que, em boa parte dos casos, para não dizer na maioria aqui, as equipes que estão desenvolvendo, os tech leads ali que estão tocando a equipe, não estão dispostos a ter aquele nível de esforço, porque eles nem sabem o que vem pela frente ainda. Tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa em reescrever. Então, em vez de talvez reescrever, será que tem como a gente fazer... até dou um passo atrás aqui. Assim, tem alguma coisa errada aqui no código? Provavelmente tem alguma coisa errada. Um monte de coisa errada, mas desse monte de coisa errada, talvez tenha uma ou duas ou dois pontos ali que, se você mexer naquele ponto, você vai melhorar tanto os outros que estão em volta. Aqui entra muito priorização, né? Que, cara, você começa por ali, resolve aquele problema específico, aí depois vai resolvendo no que está no entorno ali, no que for surgindo depois. Acho que, vamos dizer assim, não se deixar levar por esse ímpeto inicial de não, a gente aqui vai conseguir, vai reescrever, a gente vai reescrever numa linguagem diferente, que a gente nunca usou aqui e que uma pessoa da equipe conhece. Cara, qual a chance disso dar certo? E A chance é aí o muito baixa. deve ser estratégico é muito difícil. Deve, ele se leva muito pela emoção. Então você tem que ser muito estratégico para as coisas. E uma coisa que eu fiquei zoando aqui meu principal esse tempo atrás, eu tirei umas métricas aqui de GitHub por diversão. Até eu invisto tempo às vezes de ficar fazendo meme com o time. Eu sou desses. Então aí a gente foi falar assim, quem que é o meu diretor falou assim, cara, vamos fazer uma página aqui para apresentar quem que é o time, para não sei o que, fulano, ciclano, beltrano. Beleza, vamos até para os clientes, vamos lá. Mano, eu fiz uma cartinha de um por um, assim. Aí eu fui pegando personagens do mundo, assim. E aí eu fui olhar meu principal, daí eu fui olhar métricas pra ver. Mano, meu principal, bizarro. Ele mais deletou código do que criou. Ele mais simplificou as coisas do que criou. Ele tirou tecnologia do meio pra simplificar. Ele eliminou código pra caralho. Aí eu fui olhar assim, aí eu dei mais uma olhadinha nos outros 2 ou 3 que mais tinham eliminado o código. Eram os mais seniors do time também, que acompanhavam. Então tem muito esse negócio, né? De a experiência te faz apagar código e não criar, né? Ou então, qual o código que você não vai criar. Então isso é importante, entra bem nesse rolê assim, que você não precisa, se você chegou na conclusão de que você precisa reescrever uma aplicação inteira, provavelmente, muito provavelmente, você não conseguiu identificar o problema raiz. E aí você não pode querer justificar uma reescrita total por causa de um problema. Você precisa comprar tempo. Se você comprar tempo, se você resolver um grande problema, uma grande dor com menos esforço, você vai ganhar capital político. Para você investir esse capital político no momento correto. Daí eu queria abrir esse espaço aqui para você passar uma mensagem, né, para quem estiver acompanhando a gente, fazer o jabá. Se você quiser fazer jabá também, fica à vontade. Não, cara, obrigado, Edu, mais uma vez pelo convite. Sim, sempre muito legal conversar contigo de vez em quando a gente se encontra pelos eventos, troca ideia aí. Para quem não sabe, o Edu é cliente de Hero Spark, yes, baby. Então foi um trabalho ali que eu fiz ali com ele, mas muito para ter realmente alguém de tech próximo para que eu pudesse ter um feedback ali. Para você que está fazendo infoproduto ou tem um grande conhecimento, seja criar galinhas, criar gatos, como criar gato da melhor forma, ou como desenvolver com tal tecnologia de um jeito genial, igual o Edu faz com liderança, muito bem feito. Vai lá na HeroSpark.com, dá uma olhadinha no nosso produto. A gente tem uma plataforma bem completa que atende muito bem, é do nosso cliente. Pode falar bem, pode falar mal. Peça um feedback para ele no privado, porque daí não tem a minha interferência aqui de olhar feio para a cara dele, caso ele reclame. Mas acho que ele está gostando, senão ele já tinha ido embora. Ele fez uma virada bem suave, ele foi bem legal a migração dele. E, caras, estudem tecnologia, estudem o que vocês estão fazendo. Passei muito por questões assim da pessoa falar assim: cara, linguagem tal é uma porcaria. A pessoa nunca parou para estudar aquela linguagem. Ela nunca se aproximou da comunidade.
Ela nunca olhou os padrões que a comunidade recomenda. Ah, que banco de dados tal é uma merda. Cara, cuidado. Você provavelmente não entendeu os melhores casos de uso para aquele banco de dados. Você não entendeu o que, que ele te proporciona de diferente. Ou seja, tem a plasticidade mental para se torcer e contorcer sem sentir dor quando for expostos a novos dilemas. Então, olhe bem o seu problema, seja amigo dele e não tenha preguiça de estudar ativamente. Se você tem um problema naquela linguagem com aquilo, cara, provavelmente ou você não está olhando o problema certo ou você precisa estudar o básico daquele ferramental, daquela linguagem. Então, acredito que é isso, assim. Para quem está começando na carreira, estudem e se aprofundem. E para quem já está há muito tempo na carreira, não deixem de se renovar, porque isso pode ser fatal. E chat GPT, afins, cara, Llama, sei lá, todos os outros produtos aí do mercado relacionados a isso, eles vêm para ajudar o desenvolvedor a entregar mais rápido. Não precisa ter essa rixa, né? Vamos falar de bobeira. Ninguém precisa armazenar nada, ninguém precisa ficar gastando horas pensando em alguma coisa. Mas a criatividade diferencial está na mente humana. Então acho que dá para ter esse esforço, né? Que é o que eu mais sinto dificuldade. Então se você é um engenheiro de dados, cara, estude modelagem de dados também. Não estude só como uma ferramenta que vai levar dado daqui para lá. Não, cara. Isso é importante também, beleza. Mas qual que é o conceito daquilo? Se você vai levar daqui para lá, às vezes, se você mudar a modelagem no meio do caminho, você consegue um resultado 30 vezes melhor. Em banco de dados, com o MongoDB, eu já reduzi mais de 60% de custo em 3 meses, com um time bem focadinho, olhando bem o problema. Já ouvi casos de pessoa que reduziu 98,86% o custo. Você sabe o que é isso, Edu? Você reduzir um custo de banco de dados em 98,84%? Exatamente essa porcentagem. É muita coisa. 98 é muita coisa. E isso também vale para Postgres, cara. Tem um banco de dados nosso aqui que reduziu muito de tamanho, que vivia topado, hoje está em 25%, que terminando esse contrato, a gente vai estar terminando umas outras otimizações, vai reduzir esse custo também. Por quê? Muda a tua estratégia, otimiza a tua API, coloca um cacheamento inteligente na frente, tudo mais. É importante você abrir a cabeça. Reserve horas da sua semana para tirar a cabeça da merda, igual o Edu e eu comentamos, para você pensar no todo. Cara, mas o que realmente é o problema? Aonde que a empresa realmente quer chegar? E acredite que o problema tem solução. Acho que esse é o principal. Acredite. Todo problema de código tem solução. Eu não consigo mais justificar uma reescrita de projeto porque todo problema tem solução. Tem que ter. Estamos em 2024. Não dá para aceitar isso. Muito bom. E só para avisar aqui também no final, né, que eu tô tendo uma super experiência com a Hero Spark. Então, muito obrigado aí pelo serviço de vocês. Juro que não foi combinado. Um abraço, Leonardo. A gente se vê na próxima, cara. Um Tchau, abraço, tchau. Edu. Obrigado. Tchau, tchau.